affirmative, aircraft, bird, são palavras bem comuns na aviação e porque elas são muito usadas, a gente geralmente acha que sabe pronunciar essas palavras. Mas será que a gente sabe mesmo? Acredite se quiser, essas palavras estão em uma lista extensa da ANAC de palavras que não foram compreendidas quando os candidatos falaram durante a prova da ICAO. E se você quer ter certeza de como pronunciar essas palavras, acompanhe o vídeo que você vai aprender as palavras de A a B nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou a Andrea, controladora de tráfego aéreo, instrutora de inglês para aviação e esse é o canal do Aviation Talks, um canal onde você aprende inglês com aviação. E no vídeo de hoje, nós vamos ver uma lista da ANAC que foi lançada, onde eles mostram algumas palavras que foram usadas pelos candidatos durante a prova e que os instrutores não entenderam. Então a pronúncia ali saiu truncada, saiu um pouco incorreta. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver as palavras que começam com alfa e bravo, ou seja, A e B, que estão nessa lista da ANAC. E se você quer ver mais palavras com as outras letras do alfabeto, que estão também nessa lista da ANAC, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você ser avisado quando os próximos vídeos forem lançados, os vídeos com as palavras com as próximas letras. Então a primeira palavra dessa lista é uma palavra bem comum e é a palavra affirmative. Affirmative. Essa palavra significa afirmativo e ela é uma palavra muito comum, a gente usa bastante no nosso dia a dia, mas é muito importante lembrar que a palavra afirmativo não é fraseologia. Então a gente usa a palavra affirm, que é afirmo, dentro da fraseologia. Mas na sua prova ou em outros contextos você pode usar a palavra affirmative, ou seja, afirmativo, para dizer que você está afirmando alguma coisa. E você também vai ouvir muitas vezes essa palavra através dos áudios ou dos colegas também. Então a gente precisa estar pronto para ouvir e compreender quando essa palavra for dita. Um exemplo de frase onde essa palavra é utilizada é a frase The ATCO received an affirmative response. O controlador de tráfego aéreo, o ATCO, recebeu uma resposta afirmativa. Affirmative. A segunda palavra é a palavra aircraft. Aircraft. Aircraft significa aeronave e a gente fala assim mesmo, aircraft. Uma coisa que é muito comum para nós brasileiros é queremos adicionar um i no finalzinho das palavras. A gente acaba falando assim, aircraft. E tem que tomar muito cuidado, porque se a gente fala aircraft, é quase como se você estivesse colocando um diminutivo na palavra. Às vezes essa é a sensação que a gente acaba passando quando a gente vai falar com nativos da língua. Não é necessariamente o diminutivo, gramaticalmente falando, mas é muito comum que eles adicionem um i no final das palavras quando eles querem dar essa ideia de algo mais fofinho, algo até infantilizado. Então, aircraft. Muito cuidado para não falar aircraft. Um exemplo de uso da palavra aircraft é a frase The pilot checked the aircraft fuel system. E o significado é: o piloto checou o sistema de combustível da aeronave. A terceira palavra, por incrível que pareça, é a palavra airplane, que significa avião em inglês. Então a forma correta de falar é airplane. Airplane. A gente não pronuncia o E no final da palavra. Na realidade, a grande maioria das palavras que terminam com um E não tem o E pronunciado. Então nós falamos airplane, airplane. Então a gente segura esse N no final, airplane. A gente não vai falar airplane. E um exemplo de frase com a palavra airplane, flight attendants usually ask passengers to turn their phones to airplane mode. Os comissários geralmente pedem aos passageiros que coloquem os telefones no modo avião. Então o modo avião em inglês é Airplane Mode. Fica aí um bônus para você nesse vídeo. E junto com airplane, que é uma palavra muito comum, a gente tem a palavra airport, super utilizada na aviação, e é a palavra que significa aeroporto. Então a gente fala airport. Airport. E um exemplo de frase com a palavra airport é Take a look at the departure monitors in the airport. Take a look at the departure monitors in the airport. A próxima palavra significa alternativo e ela se fala alternate. Alternate. Então a gente não fala alternate, nem alternate, mas
alternate. Você tá vendo? A palavra alternate, ela termina com E, mas a gente trata como se ela terminasse com o T mudo. Então a gente fala alternate. Alternate airdromes may be designed as takeoff, en route or destination alternates. A tradução para isso seria: aeródromos de alternativa podem ser designados como aeródromos de alternativa de decolagem, aeródromos de alternativa em rota ou aeródromos de alternativa de destino. A palavra seguinte é a palavra altímetro, que a gente fala altimeter. Você pode perceber que existem alguns casos onde a gente vai fazer esse sonzinho do T como se ele fosse um R para nós no português. Esse R do R. Então, para nós, no português brasileiro, esse som é um som de R. Nos Estados Unidos, eles geralmente consideram esse um som de D. Mas esse é o som que é feito, em alguns momentos, quando o T está entre duas vogais. Um exemplo de aplicação da palavra altimeter é Papa Tango Alpha Victor Tango Altimeter Setting 1016. Esse é um exemplo da fraseologia. Então, dentro da fraseologia, nós estaríamos, nesse sentido, informando o ajuste de altímetro para o Papa Tango Alpha Victor Tango. A próxima palavra significa aproximação. E a gente fala approach. Approach. E um exemplo de uso da palavra approach é TAN 3539, wind shear reported on final approach, runway 10. Então, mais um exemplo da fraseologia. E no caso aqui, nós estamos informando wind shear, ou seja, uma cortante de vento para o TAN 3539. Então, TAN 3539, cortante de vento reportada na aproximação final da pista 10. A próxima palavra é aproximadamente, e a gente fala approximately. Approximately. E no final a gente fala quase um tle. A gente come a letra E. Então, tle. Approximately. Um exemplo de uso da palavra approximately é The aircraft stopped in deep mud, approximately 100 meters beyond the runway. Então, o que significa essa frase? A aeronave parou em uma lama densa, em uma lama profunda, aproximadamente 100 metros após a pista. Então a gente teve aí uma situação de runway excursion, uma excursão em pista. A próxima palavra é a palavra autoridades, e a gente fala authorities ou authorities. Um exemplo de uso da palavra autoridades, authorities, é The Brazilian Aviation Authorities have given us special permission to cross the coast. Então, o significado dessa frase aqui é: as autoridades da aviação brasileira nos deram uma permissão especial para cruzar a costa. A próxima palavra é a palavra around. Around. E ela é muito utilizada naquela expressão que a gente fala que alguém precisou arremeter, que é a expressão go around. E um exemplo de frase onde a gente pode usar o around é A go around occurs when an aircrew makes the decision not to continue an approach. Então, o significado dessa frase é: uma arremetida ocorre quando uma tripulação toma a decisão de não continuar com a aproximação. Então, a gente já tem um combo aí, né? Approach e around. A próxima palavra é a palavra assistência, e a gente fala assistance. Assistance. The medical assistance request was relayed to ATC. Então, o significado dessa frase é: a requisição de assistência médica foi retransmitida para o serviço ATC. E é muito importante essa palavra relay, porque ela tem essa ideia de você transmitir uma mensagem de alguém para outro, como se você fizesse uma ponte. Então, vai mais uma dica aí. Quando a gente quer dizer que nós estamos fazendo uma ponte, nós usamos a palavra relay. Nós usamos o verbo to relay. Nada de make a bridge, tá? Por favor. A próxima palavra da lista é pássaro. E essa palavra se fala bird. Bird. Ok? Muito cuidado para não transformar isso num i, beard. Muito cuidado, porque beard seria barba. Então, a gente vai falar bird. É um A fechado, bird. E um exemplo de uso da palavra bird, que é bem comum, é What to expect from an aircraft experiencing a bird strike? Então agora a gente tem um exemplo de uma pergunta, e você já pode ficar esperando esse tipo de pergunta na sua prova também, porque você vai ser perguntado várias coisas, e essa é uma possibilidade. E a melhor tradução para essa frase seria:
O que esperar de uma aeronave que está vivendo um bird strike ou uma colisão com pássaros? Esse experiencing seria mais ou menos um experienciar ou estar passando por uma situação, estar vivendo aquilo. A próxima palavra é a palavra board. Board. E a palavra board, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode ter usos diferentes dependendo do contexto em que você está colocando ela. Então a gente pode usar ela como board, de quadro, e a gente pode usar ela como board, de verbo, que é o verbo embarcar, que é muito conhecido e muito utilizado na aviação também. Um exemplo de uso da palavra board é I was part of the flight crew on board of that Boeing 747 right there. Então, o significado dessa frase é alguém falando, eu fui parte daquela tripulação, daquele Boeing 747 ali. Então, apontando, provavelmente a pessoa está apontando ali para o Boeing, né? Então, Boeing 747 right there. Então, ali, né? E a última palavra com a letra B é a palavra ambos, que é both. Both. E essa palavra ela é especialmente desafiadora para os brasileiros porque ela tem um fonema de consoante que nós não temos no português, que é o TH. E para a gente fazer esse sonzinho, a gente tem que lembrar que esse som tem que ser feito entre os dentes. Então, necessariamente, a nossa língua tem que estar entre os dentes quando a gente vai fazer esse som. Então, a gente pode começar assim. Você pode começar mordendo a ponta da sua língua. Quando você for fazer esse som, a sua língua tem que estar entre os seus dentes. Both. Both. Ok? Então você tem que garantir que ela vai estar lá e você só vai soprar, vai deixar o ar sair bem tranquilamente por um espaço ali entre a língua e os dentes. Both. E um exemplo de aplicação da palavra both é The pilot has responded to both alerts. The pilot has responded to both alerts. Então, o piloto respondeu a ambos os alertas. E você pode assistir esse vídeo várias vezes e treinar a pronúncia. Lembre sempre que para você melhorar a sua pronúncia é uma questão de treino. Assim como a gente tem que treinar quando a gente quer melhorar num esporte, pronúncia também é uma questão de treino das nossas cordas vocais, da nossa boca, de todo o nosso aparelho fonador. Tudo aquilo que a gente usa para fazer os sons no nosso dia a dia. Para falar o português, a gente também vai usar para fazer os sons no inglês ou em qualquer outra língua. Então é um treinamento. É muito importante você treinar com frequência, treinar no espelho, treinar com outras pessoas. Isso vai ajudar muito você a melhorar a sua pronúncia e tirar aquele 5 em pronúncia que todo mundo quer, quem sabe um 6, né? Isso aí, muito obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com a letra C em diante. Até mais. Tchau!